Bem-vindos, viajantes do tempo. Fechem os olhos e ouçam o eco distante de legiões marchando, o clanger de espadas e o sussurro de segredos antigos. Hoje, não vamos apenas visitar a história. Vamos desenterrá-la sob as nossas cidades, nas profundezas dos nossos rios. Jazem os vestígios de um poder que moldou o mundo e que corre, invisível, no sangue português. Esta é a história não contada do Império Romano em Portugal. Uma saga de conquista, resistência e mitos que se recusam a morrer. Música épica e misteriosa, com tambores distantes antes de Roma. Esta terra era um mosaico de tribos ferozes, lusitanos, galaicos, celtíberos, povos de espírito indomável, que viviam em harmonia com uma natureza selvagem e mística. Eles erguiam castros no topo das colinas, adoravam deuses em florestas sagradas e olhavam para o Atlântico como o fim do mundo conhecido. Mas, do outro lado do Mediterrâneo, uma república de ambição desmedida estava a transformar-se num império. Roma queria o mundo, e o seu olhar voraz pousou sobre a rica e estratégica Península Ibérica. O que eles não esperavam era encontrar aqui uma das resistências mais ferozes da sua história. A chegada das águias romanas não foi um passeio triunfal. Foi uma guerra sangrenta, que durou quase 200 anos. O metal das espadas romanas, os gládios, chocou contra a coragem dos guerreiros lusitanos. No centro desta tempestade de fogo e aço, ergueu-se uma figura que se tornaria lenda. Viriato, um pastor que se tornou general. Um homem que uniu tribos rivais contra o invasor comum. Ele não comandava legiões disciplinadas, mas sim guerreiros movidos pela fúria de quem defende o seu lar. As suas táticas de guerrilha, os seus ataques, surpresa nas montanhas e vales, humilharam cônsules e generais romanos repetidamente. Viriato era mais do que um inimigo. Era um fantasma que assombrava os sonhos de Roma. Som de vento uivante e sussurros Viriato parecia invencível em batalha. Mas Roma sabia que a guerra não se vence apenas com espadas. Vence-se com ouro, com promessas e com traição. Em 139 AC, Código, o líder que nunca fora derrotado em campo aberto, foi assassinado enquanto dormia por 3 dos seus próprios homens, subornados por Roma. Diz a lenda que, quando os traidores foram reclamar a sua recompensa, o cônsul romano respondeu com uma frase que ecoaria pela eternidade: Roma não paga a traidores. A morte de Viriato não foi apenas o fim de um homem, foi o silenciar de uma era de resistência pura. A alma selvagem da Lusitânia estava ferida de morte. Com a queda do último grande líder, a Pax Romana começou a impor-se. Onde antes havia castros, surgiram cidades planeadas com ruas retilíneas. Templos dedicados a Júpiter e Diana substituíram os altares aos deuses da natureza. A língua rude das tribos deu lugar ao latim, a semente da qual brotaria a nossa própria língua portuguesa. Mas esta transformação não foi pacífica. Foi um processo lento, por vezes brutal, de assimilação. Os romanos eram mestres da engenharia e da administração. Construíram estradas que cortavam o país, de norte a sul. Pontes que ainda hoje desafiam o tempo, como a de Trajano em Chaves. Erigiram aquedutos, como o de Segóvia, que levavam vida às novas cidades. As ruínas que vemos hoje são mais do que pedras velhas. São cicatrizes e testemunhos de uma fusão cultural. Em Conímbriga, podemos caminhar pelas mesmas ruas, admirar os mosaicos que decoravam as casas de nobres romanos e imaginar a vida fervilhante desta cidade. Em Évora, o templo de Diana ergue-se como um sentinela silencioso, um lembrete imponente da presença romana, que observa, impávido, a passagem dos séculos. Cada vila romana descoberta, cada moeda encontrada, é uma peça de um puzzle gigantesco que conta a história da nossa própria origem. Eles trouxeram o vinho, o azeite, o direito e a ordem. Mas o que aconteceu ao espírito antigo? Terá sido completamente apagado? Música muda para um tom mais melancólico e misterioso. A resposta é não. O espírito lusitano
não morreu. Adaptou-se. Sob a superfície da cultura romana, as velhas crenças continuaram a viver. As lendas das Moras encantadas, guardiãs de tesouros escondidos em fontes e grutas, são talvez um eco das antigas divindades das águas, disfarçadas para sobreviver numa nova era. As histórias de serpentes e dragões que habitam as montanhas podem ser reminiscências de cultos pagãos que Roma nunca conseguiu erradicar por completo. A alma desta terra, teimosa e resiliente, aprendeu a usar a máscara do império enquanto mantinha sua identidade secreta, pulsando no folclore, nas superstições e nas tradições que chegaram até nós. O Império Romano, que parecia eterno, também conheceu seu fim. Crises internas, pressões econômicas e a chegada de novos povos, os chamados bárbaros, fizeram ruir o colosso. As legiões partiram, as cidades encolheram e a ordem romana desvaneceu-se. Mas o seu legado permaneceu indelével. O latim que falavam, as leis que escreveram, as estradas que construíram. Sobre estas fundações, outros reinos se ergueriam. O suevo, o visigótico. E séculos mais tarde, a partir desta mistura complexa de sangue celta, lusitano, romano e germânico, nasceria uma nova nação, com um nome destinado a navegar pelos mares do mundo: Portugal. Música épica e inspiradora regressa, com um crescendo final. Portanto, da próxima vez que caminharem por uma calçada portuguesa, que atravessarem uma ponte de pedra, ou que ouvirem uma lenda contada à lareira, lembrem-se, vocês estão a pisar as cinzas de um império e o berço de uma nação. A história de Roma em Portugal não é sobre uma conquista, mas sobre uma fusão. É a história de como um povo indomável foi forjado no fogo de Roma para um dia criar o seu próprio império. A saga dos nossos antepassados está escrita na paisagem, à espera de ser lida por aqueles que ousam escutar o eco dos séculos. Obrigado por se juntarem a nós nesta viagem ao coração do nosso passado. Se esta história despertou a vossa curiosidade, deixem um like, partilhem e subscrevam o canal para não perderem as próximas explorações. Até a próxima, aventureiros da história.